Eu gosto de dizer que eu sou otimista, mas a gente tem que ser realista. Se vocês não estão vendo notícias, eu devo dizer que nós enfrentamos duas crises muito importantes, a crise climática e a crise ecológica. Recentemente, estão dizendo que aquele limite de 1,5 grau, né, 1,5 grau de temperatura, desde a era da industrialização, que estava previsto a gente, para lá de 2030, é provável que a gente alcance esse limiar nos próximos 5 anos. Isso é, eu diria, deprimente, certo? Existem outros números que dizem que é possível que na próxima década a gente perca 1 milhão de espécies. Espécies essas que nós nem conhecemos ainda, né? E a biodiversidade, como vocês bem sabem, a biodiversidade, eu gosto de dizer que é um muro, né, com vários tijolos. Nós vamos tirando uma espécie, desaparece, é extinta, a gente tira um tijolo e vai tirando o outro. O muro, ele continua de pé. Mas existe aquele tijolo que vai desaparecer, que a gente vai tirar e o muro cai. É o que a gente fala de colapso ecológico. Nós estamos perdendo espécies e a gente não sabe quando esse colapso pode chegar. Mas ele vai chegar na velocidade que nós estamos andando, tá certo? Então eu não quero ser pessimista, eu quero ser otimista, mas temos que ser realistas. O Léo apresentou no começo o gap, a falta de recursos financeiros que nós precisamos para enfrentar essas duas crises, tá certo? E ele é grande. Aqui os outros dois painéis anteriores, a gente estava falando de filantropia, né? A filantropia tem um papel muito relevante para o enfrentamento dessas crises, mas nem de perto os recursos que ela aporta são suficientes. A gente precisa destravar outros recursos. E aqui temos representantes de diferentes organizações, né? Então, governo, um think tank, uma ONG internacional, né, reconhecida, e uma agência de desenvolvimento internacional. E o que eu queria, de imediato, já perguntar para vocês é, dinheiro está na mesa, o Léo mostrou, 100 trilhões de mercado estão na mesa, mas existe o gap. Dentro da perspectiva de vocês, né, do Estado, de um think tank, de uma agência de desenvolvimento internacional, quais são as barreiras que estão impedindo que esse dinheiro chegue de fato para o enfrentamento dessas crises? Luísa, se você puder começar contigo, eu agradeço. Claro. Bom dia. Eu queria começar primeiro agradecendo a Cital e Fernando, porque a Cital é um parceiro muito importante da USAID. Nós já trabalhamos juntos há muitos anos, em várias áreas, desde a conservação da biodiversidade, mas também na resposta à Covid-19 na região amazônica. Então, eu queria começar agradecendo por essa parceria. A USAID no Brasil, ela atua na região amazônica apenas. Então, a minha perspectiva vem de uma perspectiva desse trabalho com a Amazônia e de alavancar recursos para o desenvolvimento sustentável dessa região no país, que enfrenta também desafios muito específicos. O nosso trabalho com o Brasil, ele vem desde 2014 por meio de um acordo bilateral com o governo brasileiro que visa a conservação da diversidade biológica da Amazônia. Por meio desse acordo, nós nos comprometemos, isso é até um spoiler que eu dou aqui, porque a gente acabou de aumentar, a direcionar 300 milhões de dólares até 2030 para a proteção da diversidade biológica desse bioma. E a forma como a gente trabalha, a gente entende, como você mesmo estava falando, os bilhões que os países estão se comprometendo por meio de financiamento climático, eles não são capazes de suprir o gap de trilhões que nós temos hoje para financiar a ação climática. E a transição também para uma economia inclusive mais justa. Então, a forma como a USAID já trabalha há muitos anos é no sentido de atrair também o setor privado e atrair outros tipos de recurso para complementar os recursos públicos. E nós trabalhamos também muito por meio de parcerias com atores locais, para nós isso é primordial. E aí, quando a gente conversa com esses parceiros, principalmente do setor privado, nós sempre fazemos essa mesma pergunta: o que falta? Como que nós podemos apoiar para destravar esse volume de recursos? Porque hoje a gente vê muitas empresas, principalmente multinacionais,
se comprometendo com metas de carbono zero, se comprometendo a canalizar recursos para essa área. E aí a resposta que a gente recebe, grande parte das vezes, é que falta um pipeline de projetos. Eu acho que isso já foi discutido aqui algumas vezes. Que falta um pipeline de projetos, que faltam projetos que têm um determinado nível de maturidade. E aí o que a gente observa é que muitas vezes existe um desencontro entre o apetite que a gente vê desse setor privado internacional e o que é necessário de fato na ponta para essa transformação. E aí, no caso da Amazônia, a gente também tem desafios adicionais em relação à própria infraestrutura, logística e vários obstáculos à forma tradicional que é posta de desenvolvimento econômico. Agora, do ponto de vista de uma agência de desenvolvimento, para nós é importante também mudar um pouco essa pergunta, porque algo até que a Adriana trouxe, que é muito importante para a gente, é a questão da equidade. Então, para onde também esses recursos vão? Porque a gente precisa, sim, de recursos que vão para esses projetos com maior escala, para poder responder à urgência dessas duas crises. Mas a gente também precisa de recurso que vá para reconhecer e remunerar serviços ecossistêmicos, e isso vai além do carbono. Nós temos escutado muito dos nossos parceiros indígenas, a USAID tem um programa sólido com povos indígenas, as questões de assédio que eles vêm recebendo com muita força por causa de todo essa atenção para o mercado voluntário, por exemplo, de carbono. E isso é algo que nos preocupa. Nós precisamos também que essas populações, que a população local, que ela não... Bom, as salvaguardas são importantes, mas essa população local também tem que estar no centro dessas soluções. O Fábio trouxe agora a questão da ancestralidade. Quantas dessas soluções que a gente discute hoje em dia já não são o modo como os povos indígenas, os quilombolas, tratam a terra há tanto tempo? A USAID ela tem uma política global de localização, que ela, basicamente, o que ela nos coloca para fazer é que qualquer solução que a gente apoie, ela tem que ser liderada e implementada por atores locais. E aí, conectando também a essa questão de equidade, uma outra questão que a gente vê muito forte na Amazônia, que para nós também nos preocupa e nos engaja, é que existem diversos problemas além da questão ambiental. Nós temos ali desafios de educação, desafios de saúde, desafios de conectividade. Então, quando a gente pensa nesse financiamento climático, nesse financiamento para a natureza, se a gente está pensando numa transição para uma sociedade que a gente chama de carbono zero, porque também marketing péssimo, afinal de contas, quem quer ir para zero, né? Ninguém. A gente tem que também abarcar todas essas questões e levar prosperidade para as populações locais. Sem isso, a gente não tem uma transição justa. Então, acho que eu desviei um pouco da pergunta, mas a forma como a USAID vê é que não é um problema simples e não é um problema que tem uma única solução. Ele vai exigir várias. E aí, o desafio que está posto para nós agora, que nós estamos tentando compreender um pouco melhor, talvez seja o que o Léo estava se referindo à questão dos canos. Como que nós podemos usar todos os vários instrumentos financeiros e econômicos que vão ser necessários para nós alavancarmos os recursos para essa crise. Então, obviamente, vai ser necessário a doação, que é a forma tradicional que uma agência de desenvolvimento trabalha, mas também ir além e utilizar outras ferramentas. Então, empréstimos, financiamento misto, troca de dívida por natureza, enfim, só para deixar um pouco de onde nós estamos pensando hoje. Tá certo, muito obrigado, Luísa. É importante alguns pontos que você traz, porque é uma própria evolução do campo de conservação da natureza, que antes era focado muito em hectares, áreas naturais, e deixando de lado as pessoas. A gente percebe que, na verdade, um grande driver de degradação ambiental é a pobreza. Então, não tem como a gente não olhar para essa questão de pobreza e não tem como não olhar para a questão de conservação da natureza, não olhar para a pobreza, tá certo? Queria passar a bola aqui para o Dila, e que tem trabalhado no estado de São Paulo, já de carreira, né, na Secretaria
trabalhando com pagamentos por serviços ambientais, mas, Dila, eu queria aprofundar também pensando, né, provocando, o que seria um papel de um governo estadual, né, agora um governo subnacional, e o que vocês têm razoavelmente feito para destravar mais recursos, sabendo que o orçamento público ele também é limitado, né? Então, se puder pincelar um pouco essas ideias, por favor. Primeiro agradecer também o convite e bom dia a todos. Queria também pontuar uma coisa, né? Eu estou aqui não respondendo institucionalmente, então não é uma resposta institucional, né? É uma resposta de quem trabalha há mais de 10 anos na Secretaria de Meio Ambiente, com algumas passagens pela agricultura, que eu acho que isso é importante, porque são visões diferentes, né? A questão ambiental, quando eu entrei, a lógica estava praticamente baseada na questão do comando e controle, ou seja, você faz uma regra e as pessoas têm que seguir, né? Então, tem que conservar a área, né? Pensando aí em áreas privadas, né? Em florestas em áreas privadas, em fazendas, né? Também acho importante a gente fazer o recorte, né? A questão ambiental é muito diversa, né? Você vai falar de energia, de coisas, lixo, enfim, a parte urbana. O meu trabalho é focado na parte de florestas, inclusive, principalmente em áreas privadas. Então, a mentalidade do Estado, até quando eu entrei, isso, e ainda é hoje, é questão do comando e controle, fortemente. Se você pegar, inclusive, a questão dos recursos, né, acho que é um indicador de quando se investe na questão do comando e controle, que é muito necessário. Na minha visão, questão ambiental é uma questão de conflito. Recurso ambiental é recurso, tem interesses. Terra é recurso. O proprietário rural, ele tem a terra muitas vezes para produzir. Se não tem para produzir é porque ele tem alguma outra fonte de renda. Então, é uma relação de conflito, né? A produção das terras, ela gera um benefício individual para uma família, para uma pessoa. O serviço ambiental, ele gera um serviço coletivo. E essa é uma grande questão de mentalidade, né? Então, tratar como o Estado tem que lidar, assim, isso eu acho que como deveria, o Estado como uma espécie de zelador pelo bem público, né? Então, secretarias de meio ambiente são criadas para gerir bens públicos, né? Coisas que atendam o coletivo. Porém, a questão política que ela não dá para fugir, ela vai flutuar dos interesses privados. Então, o que se reflete na política são mediações e, né, a questão das alternações de governo entre interesses. Então, a questão da dificuldade tem uma questão de política, de interesse, e esse trânsito de recurso e agora de mentalidade, né, para partir de um pensamento de comando e controle, ou seja, temos que manter aquilo que é bem público. Né? A ideia do comando e controle, apesar de ser muitas vezes taxada como uma coisa ruim, negativa, burocrática, mas ela é necessária. Se ela fosse totalmente largada, a gente viu aí o quanto as queimadas aumentaram sem o comando e controle. Por quê? Porque há conflito, sim. Há conflitos de interesse, né? Então, o comando e controle é necessário. Acho que, desde que eu entrei no Estado, há uma mentalidade de proporcionar políticas públicas de incentivo, aí, né, a questão dos pagamentos por serviços ambientais, né, eu trabalho especificamente com isso, né, que é você via recurso financeiro. Hoje a ideia inclusive mudou, né, quando a gente começou, não era só recurso financeiro, que o recurso financeiro é um agente que muda comportamento, né? Então você oferece recurso e aquele proprietário rural, né, falando aí do recorte do proprietário rural, ele muda de comportamento, ele passa a entender que ele também recebe um benefício financeiro para fazer conservação e não e aí ele intercalaria entre a sua atividade produtiva e o que ele considera improdutivo, que é a floresta, né? E então, quando ele recebe um recurso, ele entende que aquela área tem função produtiva, né? Então, isso a gente tem trabalhado, eu estou nesse assunto há quase 10 anos, né? E a coisa tem mudado. Quando a gente começou, as pessoas não entendiam, falavam assim, pô, você vai pagar
para a pessoa fazer o que ela é obrigada, né? No Brasil, as propriedades rurais são obrigadas a reservar uma parte da sua propriedade. Somente em 2010, antes da mudança do Código Florestal, era todo mundo, né? Aí, hoje em dia, é totalmente ao contrário. Antes a gente brigava, tentava entender, né, passar essa ideia, né, até para a gente mesmo entender a lógica. Hoje todo mundo é a favor de pagamento de serviços ambientais. Aí a minha opinião é porque é muito melhor para quem pensa no benefício privado. Por quê? Eu estou recebendo um benefício para fazer alguma coisa que é coletivo. Quando eu precisava fazer voluntariamente ou por comando, e é voluntário, né? Ainda tem essa questão da voluntariedade, ou seja, eu tiro a pressão do comando e a multa e etc. para pôr numa ação voluntária. Então tem essa questão que hoje eu acho que está mudando, a mentalidade mudou muito, né? Todo mundo é a favor dos pagamentos de serviços ambientais, né? Até acho ruim porque parou de se discutir a eficiência dos processos e tudo mais, né? Até palavrão, você falar que é contra o pagamento de serviços ambientais, isso eu acho ruim. Mas eu acho que eu vi esses dias o professor Carlos Eduardo Young, lá da UFRJ, ele falou assim, trabalho com isso há 30 anos. Tá, pagamento de serviços ambientais, todo mundo é a favor, porque todo mundo quer ganhar. E quem que vai pagar? Né? Enfim, esse é um ponto, né? Esse é um ponto. A gente está falando aqui de recurso, porque entre a origem do valor até chegar na ponta e fazer o que deve ser feito, é uma distância bem grande. Assim, é o que a gente tem acompanhado nos projetos que a gente faz, é uma distância grande, e isso também é que fazer um outro recorte, a gente trabalha praticamente com pequenos proprietários, ou seja, que a escala é pequena e para o Estado isso é um grande problema, né? Você trabalha muito, depois fala, recuperou 1000 hectares, você fala, putz, a meta é 1 milhão. Né? E aí fica chato de falar, porque tem a eleição, aí tem a pressão, e enfim. Então, e aí os grandes proprietários é outro acesso. Esses projetos que a gente trabalha praticamente não tratam com o grande proprietário, onde daria a escala. Né? Onde daria a escala, porque também tem a questão, e aí, o dinheiro ainda vai para o proprietário grande, né? E ele que, bem provável, matou em um determinado momento para fazer sua produtividade, hoje vai receber para fazer o que ele deveria ter feito antes de 2012 e não fez. Porque isso é uma questão de conflito, né? É uma questão de poder, né? É um conflito de, não vamos fazer, segura a lei. Né? Quem acompanha, eu não trabalho com essa parte específica da legislação, né? Mas quem trabalha com isso teve que pagar bastante terapia aí durante o processo. Obrigado, Dila. Eu acho que é legal que você pontua assim, essa questão do comando e controle, porque muitas vezes, né, o pessoal, a gente critica, né, as ações de comando e controle, mas eu também compartilho com você que elas são necessárias, né? A gente viu, né? Elas são necessárias. E é importante você, de dentro do governo, falar esses jogos de poder, né, e política, como as decisões são tomadas de acordo com os interesses econômicos e políticos vigentes, e como que a gente, né, tenta evidenciar para esses grupos que tomam decisão a importância, né, de conservar a natureza. E já faço a provocação, né, para a Mariana aqui, que o WRI, como um think tank, tem muito esse papel e vocês têm feito alguns trabalhos interessantes nesse sentido. Então, Mariana, fala um pouco sobre isso, mas também, né, o que mais precisa ser feito para destravar esses recursos que existem, de certo modo, né? De um lado fala, não, para o pagamento dos serviços ambientais, né, como que vai ser feito esse pagamento, de onde vem esse recurso, mas como vocês têm analisado isso e destravado algumas dessas barreiras, por favor. Legal, obrigada pelo convite mais uma vez, é um privilégio estar aqui, agradecer a todo mundo que está assistindo também. Eu acho que o terceiro painel da manhã é difícil manter a atenção, né? Mas o WRI, globalmente, a primeira coisa, né, quando eu vi o título, Finanças de Biodiversidade, Conservação e Clima, eu fiquei pensando na estratégia atualizada da organização, que é muito focada agora em natureza, clima
e pessoas, né? Então trazendo, evidenciando, né, as pessoas que estão por trás desses processos de transformação. E muito se falou de transformação aqui, eu acho que os painelistas anteriores falaram da transformação necessária, mas pouco se fala da transição necessária, né? Porque nada vira de um dia para o outro. Eu acho que cada vez mais a gente tem que pensar no que é necessário colocar agora e correr riscos, porque é necessário fazer, porque é urgente fazer, porque as consequências já estão sendo vividas do ponto de vista climático e ecológico e de humanidade, né, eu diria. Então, como que a gente consegue, então, colocar isso em perspectiva de que talvez, nesse momento, os retornos, eles sejam sociais e ecológicos, que para muitas vezes alguns investidores não estão interessados, mas quanto isso é parte da composição essencial para a continuidade de qualquer tipo de negócio, né? Então, ou para qualquer retorno econômico de longo prazo. Então, essa é uma primeira reflexão que eu trago, do componente pessoas, do componente transição, mais do que transformação. Ambos não são opostos, mas que cada vez mais a gente precisa trazer. O meu histórico é sobre restauração de paisagens e florestas, né? Então, lidar com o mosaico que pode ser funcional, que pode trazer, enfim, diferentes benefícios ambientais, sociais, ecológicos, e como que você pensa na produtividade daquele produtor rural, daquela comunidade tradicional, enfim, de povos indígenas, né? Como que você mantém as pessoas no campo, como que você faz uma transformação e traz a qualidade de vida até o campo, sem que exista necessidade de migração para os grandes centros urbanos, que é onde grande parte da infraestrutura básica de saúde, enfim, de escolas e tudo, tá presente. E você pensar na agenda de restauração, eu penso particularmente como um ganha-ganha, né? Todo mundo ganha nesse processo, mas não necessariamente ganha como cada um quer ganhar, porque algum painelista anterior falou, e me desculpem por não lembrar quem foi a pessoa, mas falou muito sobre mudar as pessoas que tomam decisões e mudar os indicadores, a forma como a gente seleciona e tudo. É necessário mudar os critérios, o que é importante, né, dentro desses processos, o que está por trás da premissa daquela decisão que está sendo tomada, né? E quando eu falo de restauração e esse aprendizado da conexão negócios, pessoas, né, e o impacto em conservação, em clima, a restauração está nesse processo por ser uma fonte de captura de carbono, né, mas não só por isso, né, mas por promover, de fato, uma economia florestal, uma economia que pensa na transformação da forma como as pessoas lidam com a terra, que é o nosso bem maior, né, a forma como a gente se conecta à existência, né, onde frutifica a vida. E aí, pensando nisso, a gente aprendeu muito nesses últimos anos, quase 10 anos aí de história aqui no Brasil, o WRI, nessa agenda da restauração, que primeiro, segurança jurídica. E segurança jurídica, o que eu quero dizer com segurança jurídica? É para quem está lá na terra, né? Então, para um produtor rural que tem que saber as regras claras, né? Do que ele precisa ou não restaurar, de qual processo ele tem que seguir para restaurar, de quais as espécies ele pode usar e quando ele pode colher, e quem que vai ajudar ele a fazer isso e etc. Passa por isso também. Mas passa também pelas tomadas de decisão, a transparência, passa pela manutenção da democracia, passa por a gente entender que é necessário que as decisões sejam tomadas e, inclusive, que os incentivos perversos passem por esse processo de transição. Então, a gente desinvestir naquilo que não faz mais sentido, que está degradando, e no Brasil a gente tem mais de 70 milhões de áreas degradadas, ou seja, existe sim terra disponível para a gente pensar em fazer essa transformação, mas muitas vezes as pessoas estão falando, a restauração é cara. Pois é, e qual é o preço que a gente está pagando por essa degradação? A gente está vendo, a crise climática está aí, ecológica também. E não só ela, mais uma vez, a crise social que a gente vive em função da continuidade desses processos de degradação. Então, eu acho que, pensando então, segurança jurídica, garantir transparência, garantir visão de longo prazo, garantir
que, enfim, a regra seja clara e que a regra permaneça, porque é um projeto de Estado, não é um projeto de governo, né? Então, são projetos maiores do que qualquer coisa. Um segundo aspecto, e que já foi comentado aqui também, são as construções de capacidade. Quando chegam, a gente tem experiência com 2 tipos de aceleradora no WR Brasil. Uma de aceleradoras de negócios florestais, né, conectado com a restauração e tudo, e a outra com foco na Mata Atlântica, essa primeira. E a segunda sobre aceleradora de soluções baseadas na natureza urbanas, né? Então, trabalhar com os municípios para incorporarem isso dentro do seu planejamento urbano. E em ambas as aceleradoras, eu queria trazer aqui um aprendizado dessa construção de capacidade, de não pegar só negócios prontos, né? Então, foi muito interessante, porque quando a gente recebeu um feedback das pessoas que estão participando, ela não finalizou ainda, é que trouxeram pra gente, foi super legal, porque tem gente que está super já desempenhando e que está pronto para um investimento de impacto e tudo, e tem gente que acabou de abrir o CNPJ, então, no fim, a gente acaba aprendendo. Então, tem que ter, como eu disse, esse critério de aceitar, gente, que a diversidade, ela existe. Ela não precisa ser imposta, a diversidade é dada. A gente precisa, na verdade, refletir ela dentro das estruturas que estão colocadas, como algumas pessoas aqui já colocaram, né? Então, esse é um ponto sobre construir capacidade, treinamentos, estar disposto a colocar energia dentro dos processos de ideação. E quando eu falo capacitação, passo, inclusive, gente, de pensar até numa assistência técnica qualificada, de pensar, enfim, como que estão sendo formados os profissionais que atuam com os temas que a gente está colocando aqui. E aí, só mais 2 pontos, para eu também não me alongar muito, eu queria dizer sobre pesquisa e desenvolvimento, porque eu acho que a gente falou antes, né, sobre investimento de impacto, a gente falou sobre filantropia, a gente está trazendo aqui uma visão da cooperação internacional, do Estado, como que cada dinheiro, né, eu vou trazer um recurso financeiro aqui nesse caso, ele pode apoiar as diferentes lacunas que existem. Claro que existe lacuna na capacitação, acabei de falar aqui, mas como que também a gente inova dentro do que está colocado, seja no processamento de um açaí, né, que é o exemplo mais colocado aqui, mas uma experiência que a gente tem também é nesse campo das espécies nativas madeireiras, porque, gente, se parar o desmatamento hoje, não tem madeira tropical disponível. Então, como que a gente faz a transição? E pensar a transição é pensar numa silvicultura tropical de espécies nativas. E como que você faz um processo, entre aspas, semelhante ao que foi feito ao eucalipto no Brasil. Então, houve investimento público, privado, na seleção, no melhoramento. E mesmo pensando nisso, gente, numa perspectiva de negócio, mas a gente sabe muito bem que a ciência mais recente tem trazido que as comunidades, né, os povos originários, serviram por muito tempo, né, como pessoas de dispersão das espécies dentro das florestas. Então, esse mito, eu chamo de mito hoje, de que as florestas são inabitadas, de que elas eram grandes conglomerados verdes, é um mito, porque a ciência já mostra pra gente que os castanhais, as próprias florestas de araucária foram dispersas e melhoradas, né, selecionadas pelos povos originários, que estão aqui muito antes de qualquer colonizador europeu. Então, só para a gente pensar a pesquisa, de pensar a inovação para a geração de produtos que vão beneficiar a gente no longo prazo também e apoiar nesse processo de transição que não acontece de um dia para o outro. E, por fim, monitoramento. Então, o Dylan comentou aqui, né, de que ele está há 10 anos e é muito importante a gente pensar num processo de monitorar o que está acontecendo, não só na área, mas o que está acontecendo de transformação com as pessoas que estão recebendo esse recurso, se esse recurso está sendo bem aplicado, se a restauração que está acontecendo é com qualidade, se a política pública também está sendo monitorada. Então, são muitas instâncias de monitoramento necessária. E o quanto, de fato, que a gente está usando esse monitoramento, o quanto que a gente está fazendo, e o quanto que a gente está usando esse monitoramento para aprender e fazer também a melhoria dentro desses processos que a gente conduz dentro do tema de financiamento e tudo mais. Então, acho que a reflexão que fica é, nossa, Mariana, estou sendo realista mais do que otimista, mas eu acho que tem muita gente preparada para isso e tem muita gente atuando. Eu acho que o exemplo aqui de hoje é um desses. Obrigado, Mariana.
É engraçado, né? A gente pergunta quais eram as barreiras, existem diversas barreiras, né, para destravar esse financiamento. Mas agora eu quero ser um pouco mais otimista, né? Já que a gente falou de todas essas barreiras que estão postas para destravar o maior volume de financiamento, eu queria ouvir de vocês o que de bom está acontecendo lá fora, aí no mundo, entende? Existem iniciativas conseguindo fazer isso que vocês estão falando que são barreiras, né? Tem algumas iniciativas inspiradoras, eu queria trazer um pouco de otimismo para as pessoas conhecerem aqui o que está dando certo, por assim dizer. Começar novamente, Luísa, por favor. E não precisa ser necessariamente da organização de vocês. Vocês podem ter escutado alguma coisa muito legal de outro e que pode ficar à vontade para falar. No caso, vou puxar um pouco a sardinha para o nosso lado, porque eu achei que o Fábio ia falar sobre algumas das iniciativas, mas vou então tocar em algumas delas. Como a gente comentou no início, a USAID, há muitos anos já, ela atua dessa forma de tentar trazer o capital privado também para esse tipo de projeto. Então, nós temos uma estratégia para engajamento do setor privado, que ela tem como objetivo criar essas parcerias inovadoras e de confiança para poder promover novos modelos econômicos que sejam sustentáveis, baseados na floresta em pé, e que com isso gerem empregos através de novos negócios e do fortalecimento do empreendedorismo na Amazônia da população local. Para atingir esse objetivo, em 2018, a USAID ela usou um pouco do seu poder ali de chamar as pessoas para a conversa, para a mesa, e catalisou a criação da plataforma de parceiros pela Amazônia, com a qual o Cital e vários aqui, na verdade, estão envolvidos, né? E a PPA ela vem fazendo um trabalho muito importante de catalisador de parcerias, tanto para o desenvolvimento territorial, quanto para fomentar um ambiente de negócios na Amazônia. Foi mencionado aqui, por exemplo, a AMAS, que é uma iniciativa que já foi fomentada pela USAID também. Então, nós atuamos muito nessa área. E aí foi dentro da PPA que nós fizemos aquela primeira pergunta, na verdade, que você comentou, de como mobilizar, de quais são os desafios e as oportunidades para o ambiente de impacto na Amazônia. E aí, a PPA, junto com a Cital, inclusive, produziram um documento que nos desafiou a fazer ainda mais. E aí, com isso, a USAID, novamente, nesse papel de trazer diversos atores para a mesa, convocou alguns atores para poder co-desenhar juntos um novo instrumento que foi lançado em 2019, que foi o Fundo para Conservação, Fundo para ABF, o Fundo para Biodiversidade Amazônica. Esse fundo, ele já olha para projetos um pouco mais avançados do que o que a PPA estava atuando, e busca trazer o que estava chamando aqui hoje do capital paciente, de longo prazo, para negócios que sejam voltados para o desenvolvimento sustentável da região. E aí, tocando também num outro ponto, que eu acho que demonstra um pouco também de como organismos internacionais podem apoiar. Outro setor que já foi falado aqui algumas vezes, a Mariana também trouxe, é a questão do monitoramento. Quem trabalha com a USAID sabe que monitoramento para nós é extremamente importante e é algo que é utilizado, inclusive, para aprendizagem, e a gente sente que faltam dados de qualidade para monitorar esse tipo de projeto de impacto. Então, mais uma vez, desafiando a CIAT, o Fábio mais uma vez envolvido na iniciativa, a USAID vem desenvolvendo com o CIAT uma ferramenta chamada TerraBio, que ela combina a imagem de satélite com o IDNA de fauna silvestre para poder mensurar os ganhos de biodiversidade. É uma ferramenta também de longo prazo, assim como fundo. Então, eu queria só dar alguns exemplos de como que nós podemos atuar também um pouco fora desse papel de doação, ou como a doação pode, na verdade, vir para destravar questões mais estratégicas, porque eu sei que tem muita gente interessante aqui na plateia, então se alguém tiver alguma ideia nesse sentido, fica à vontade para me procurar no cafezinho. Obrigado, Luísa. Foi bem pontuado as iniciativas. E legal trazer esse ponto, né, que não é só doação em cash para as iniciativas, mas como que pode fomentar outras
outras abordagens justamente para destravar. Né? Dylan, tua vez, compartilhe conosco boas iniciativas que você conhece ao longo aí da vida. Vou também puxar a sardinha lá para a gente. A gente tem um projeto que ele está em fase final, é um projeto que tem financiamento de um fundo internacional, que é o GEF, né? E é um projeto com doação desse fundo. E a ideia do projeto é fazer pagamento por serviços ambientais em duas correntes, né? Então ele faz o pagamento que a gente chama de pagamento por serviços ambientais de curto prazo e o de longo prazo. O de curto prazo é você pagar um proprietário para ele começar a fazer práticas produtivas mais sustentáveis e que aquilo também vai trazer uma maior rentabilidade. Então, o recorte do nosso projeto é aqui no Vale do Paraíba, onde tem perfil de pecuária, né, com baixa produtividade, então tem uma necessidade de assistência técnica, algo bem significativo. Então, acho que aí é o pagamento que hoje é considerado como pagamento, né, essa parte de serviços. E esse pagamento de curto prazo, então, dá uma assistência técnica para esse proprietário e ele faz essa transição de mudança de forma de produção. E essa produção é ambientalmente mais adequada. O pagamento de longo prazo é para conservação de floresta, né? Então, é aquele que, em tese, deveria ser contínuo até a floresta existir, né? Então, esse pagamento é feito para tirar ameaças que aquela floresta venha a ter, né? Então, esse pagamento é feito para que esse proprietário faça algumas medidas de contenção de ameaças, né? Então, presença de animais dentro da floresta, alguma questão de caça, fazer alguma, em alguns casos até alguma brigada de incêndio, enfim. Esse projeto de interessante, eu acho que agora como ele está na fase final, ele mostrou uma coisa que agora em maio eu tive, né, nessa região para levar o pessoal de Alagoas que está tentando implementar projetos de serviços ambientais. A gente conversando com o proprietário, eu fiz uma pergunta para ele o quanto o pagamento, o dinheiro, tinha sido importante para ele tomar a decisão de entrar no projeto. E ele era um cara super comunicativo, começou a falar da produção, do dia que chegou o pessoal para fazer assistência técnica e tudo mais, ele falou bastante. E no final ele não falou do dinheiro. E aí a gente ficou conversando sobre isso um pouco, que é um pouco assim, como essa questão do serviço ambiental, ele é de longo prazo, ou seja, para sempre. Eu tenho bastante dúvida que o mecanismo se sustente, né? Se pensar que a gente, né, falou da questão dos indígenas na formação das florestas. Então a gente tem que fazer reparação, acho que não vai sobrar muito dinheiro para pagar para os indígenas, né? Como se eles foram responsáveis pela produção de várias florestas no Brasil inteiro, imagino que no mundo todo. Então, imagino que a questão do recurso, ela tem uma função, talvez ela seja de curto prazo, às vezes de chamariz, de quebrar, mas para trazer coisas talvez que o dinheiro possa pagar, né? Que é uma assistência técnica, capacitação, né? Monitoramento. Acho que tem também um gap gigantesco que eu acho que o recurso pode trazer, e o nosso projeto mostrou, que é dos entendimentos. A gente, né, na área ambiental também tem uma série de linguagens próprias, de questões hipercomplexas, que para o proprietário rural, na sua atividade diária, ele não tem tempo para aprender, ele está ali no dia a dia, né, trabalha de segunda a segunda para dar conta da sua propriedade, e ele não vai compreender a questão do balanço de carbono, né, de onde está, enfim, da questão da fauna, né, da biodiversidade. Alguns entendem mais, outros entendem menos, outros com mais, de uma forma mais, assim, natural, né, do que ele já tem de conhecimento. Mas, assim, entrar na minúcia, eu, pelo menos das coisas que eu vi, não acho que é uma questão que precisa diminuir as distâncias. Mas esse projeto, ele traz essa luz, né, de formas de trabalho, né, vários aprendizados mostra a quantidade de pessoas interessadas no projeto. No começo do projeto, não tinha, sei lá, 100 pessoas num determinado lugar. Depois, no final do projeto, na última chamada, tinha 500 pessoas, só que a gente só podia atender 100. Então,
no final do projeto, a demanda de pessoas interessadas já era maior do que a oferta, né? Isso em um período curto, né? A gente também trabalha com projetos porque tem dinheiro para determinados momentos, também não é um orçamento contínuo como outras políticas públicas, e então a gente tem esse recorte dos 5 anos, né? Então a gente vê que tem essa necessidade de trazer, acho que mais dignidade para essas áreas e serviços, né, conhecimento, para que a gente tenha alguns ganhos nesse sentido. Então, esse projeto conseguiu demonstrar na prática que, injetando recursos em alguns pontos críticos, você consegue ter alguns resultados, inclusive até em curto prazo, né? E aí, para pensar na questão do longo prazo, acho que a gente precisa amadurecer, né, de como tem que fazer, a questão do próprio relação com o próprio comando e controle. Perfeito. Interessante esse ponto. É uma discussão que a gente sempre faz, assim, a questão do programa de pagamento por serviços ambientais, é a sustentabilidade financeira, né? Uma vez cessada o fluxo financeiro, se a conservação ela permanece, né? E é interessante ouvir que quando o teu produtor, ele nem comentou do recurso financeiro, e é justamente isso, pagamento por serviços ambientais é o chamariz, é o que cada vez mais a gente tem entendido. E para aqueles que não estão familiarizados com pagamentos por serviços ambientais são aqueles serviços prestados pelos ecossistemas conservados para a sociedade e para a economia, tá certo? Então, um ecossistema conservado produz uma água de qualidade e quantidade, ele reduz a erosão e o assoreamento de rios, tá certo? Ele protege contra enchentes, e também remove carbono da atmosfera. Então, teve uma pergunta aqui, se carbono, o mercado de PSA é o anterior ao carbono. Carbono é um serviço ambiental, porém é um serviço ambiental que tem mercado melhor estabelecido, né? Não, longe de estar estruturado, mas é o que está melhor estabelecido, e por isso se fala bastante dele, tá? Mas o que o Dylan trouxe aqui de mercado de pagamentos por serviços ambientais aqui no estado de São Paulo, tinha carbono, mas tinha outros aspectos, outros serviços ambientais embutidos, né, nessa transição da agricultura e na conservação dos remanescentes florestais nessas propriedades. De acordo? Era isso, né? Perfeito. Então, só para trazer esse esclarecimento. E, Mariana, conta então um caso de sucesso para trazer otimismo para a gente. Só um comentário sobre essa dúvida do carbono, né? Você falou de vários serviços ambientais, eu tenho um que eu gosto sempre de destacar, que é a polinização. Porque somos um país super, né, focado em agricultura. Então, o serviço ambiental da polinização, né, então serve de habitat para muitas espécies, então isso é super importante também. E antes de dar os exemplos, né, sempre puxar a sardinha, né, mas vou começar com um exemplo que nem é do WRI, que o WRI nunca colocou a mão, mentira, já tivemos algumas parcerias e tudo, mas eu acho que, para dizer, gente, que não existe nada perfeito. A perfeição, ela está ultrapassada, a gente precisa rever esse conceito, tá? O que existe é gente com coragem, com recurso, com disposição para fazer, e está disposto a enfrentar as dificuldades com, enfim, com profissionalismo, com respeito ao outro, ao próximo e tudo mais. E isso, para mim, se chama salvaguarda, né, nos projetos que a gente lida muitas vezes. Então, desde que você tenha uma coisa forte, né, eu vou chamar de forte porque me falta a palavra aqui agora, bem estruturada, com clareza, você tem um primeiro passo para ser dado. E aí, a partir do primeiro passo, você vai aprendendo e vai melhorando, né? Então, eu digo isso porque muitas vezes a pessoa fala, vai dar aquele exemplo, eu não gosto daquela pessoa. Mas, gente, a vida é a transição, e daí a gente vai transformando, um dia uma pessoa está lá, outro dia não está, e às vezes vai pisar na bola com alguém e tudo, mas eu acho que é isso. A diversidade está dada, nada está estático, e a gente está sempre em processo de transformação. E o primeiro exemplo que eu queria dar é a rede de sementes do Xingu, que recebeu muito capital filantrópico para se estruturar e tudo, mas que hoje já fala em negócio, já inspira outras pessoas.
E a gente sabe que para qualquer conversa que a gente fala sobre mudanças climáticas, como eu disse, a restauração é sim uma solução baseada na natureza, que comparada a outros tipos de tecnologia tem baixo custo e grande efetividade na captura do carbono. A gente está falando quase como a língua inglesa e a língua portuguesa, é a língua do clima e a língua dos povos indígenas, né? Como que você conecta esses dois mundos? E muitas vezes os negócios, os projetos socioambientais lidam com essa tradução entre as diferentes línguas. E é por isso que é importante a gente pensar na salvaguarda, porque se a gente fala só na linguagem do clima, não é só sobre carbono, né? Então é além de outras coisas, do que está por trás disso, e é por isso que a importância da salvaguarda, né? E eu trago o exemplo da rede de sementes, porque ela traz essa construção conjunta junto com os povos indígenas e produtores rurais do entorno, né? Então é uma mudança de paradigma, você pensar também numa atividade que já era tradicionalmente comum no dia a dia, e você traz um uso econômico para isso e compartilha benefícios. Então, eu acho que esse é um ponto também, né, de que não é só uma pessoa que está recebendo para aquilo, e acho que esse é um exemplo bem interessante, que apoia a população local e gera uma renda e uma estrutura que permite a atração de outros benefícios né, educacionais, de infraestrutura de saúde e tudo. Então, fortalece a governança local, e aí, a partir disso, você traz todo esse ganho de qualidade de vida, né, de justiça social. E ao mesmo tempo, você contribui com uma agenda maior, que é a agenda do clima, através, né, do fornecimento de sementes de qualidade para a restauração de terras degradadas, né, ou para melhoria da biodiversidade de uma determinada floresta. Então, acho que isso é um exemplo que vai de uma ponta a outra, e num recorte, claro, né, que eu estou olhando aqui sobre a lente da restauração, mas contribui de muitas outras formas. Um outro exemplo que eu gosto muito, então, saindo da Amazônia, né, que está em foco, e a Amazônia é super importante, a gente sabe disso, principalmente para a agenda do clima, mas olha para Caatinga, onde grande parte, a maioria da população ainda vive no campo. Então, é um meio de vida das pessoas que tem que ser valorizado. E hoje a gente passa por ganhos, por um crescimento exponencial do desmatamento da Caatinga. Então, dados do Mapa Biomas recente, a gente tem olhado bastante para isso, de entender o que está ali afetando esse desmatamento, mas mais do que isso, um exemplo que eu gosto de trazer é o exemplo de Uauá, a Copper Cookie. E eu adoro esse caso porque ele começa por aquele modelo de PAA e PENAI, né, que são, para quem não conhece, são políticas públicas de apoio à alimentação com produtores locais e em escolas ou instituições públicas. E se apoia nisso, claro, no primeiro momento, desse processo de agroindustrialização, que foi muito forte na Caatinga, no Nordeste de maneira geral, mas principalmente ali, né, nos anos 2000, e, enfim. E aí você, claro, se estabiliza a partir de um mercado institucional, mas também se conecta com o movimento Slow Food, que é um movimento de comer mais saudável, comer mais lento e valorizar o local. Você se conecta com agências ou oportunidades internacionais que querem um produto mais fino, um produto diferenciado, um produto, enfim, que tem ali um ganho na exigência de qualidade, e consegue capitalizar em cima disso e criar uma linha de produtos que vai muito além da polpa da fruta, que vai para uma cerveja, que vai para uma geleia, que vai para... Enfim, e a partir do ganho, então, primeiro, é uma cooperativa, envolve um grande número de pessoas, envolve assistência técnica, envolve não só, enfim, quase como um senso de pertencimento, né, daquelas pessoas com aquele lugar e com aquela cultura, mas você também passa a incentivar a restauração a partir disso, né? Então, a implementação de sistemas agroflorestais com as sementes que estão sendo utilizadas das frutas que são processadas, né? Então, você começa a criar esse círculo. Então, eu acho que é um exemplo bem interessante. E, por fim, sou da Mata Atlântica, não posso deixar de falar da Mata Atlântica, que é o exemplo que eu trouxe da silvicultura de nativas,
E, gente, um exemplo indígena na Amazônia, enfim, tem todo um histórico ali, um exemplo da Caatinga, de um arranjo pequeno de produtores rurais, e o exemplo que a gente estudou dentro do projeto Verena, que é o das simbioses, que traz um plantio focado em madeira nativa, né? Então, sei lá, jacarandá, ipê e tudo, e você tem ali um plantio biodiverso com a finalidade econômica. Então, você faz isso em área de uso alternativo do solo, que permite manejo, só que daí você lida com um monte de questões de segurança jurídica, porque hoje, em muitos estados da Mata Atlântica, e não somente no Brasil, existe um problema, uma questão para ser tratada, que é diferenciar florestas restauradas com um objetivo ambiental, né, com um objetivo de, enfim, cumprimento legal, e o outro que é a floresta plantada, nativa, né? Então, conforme a legislação, muitas vezes elas são tratadas iguais e o manejo é impossibilitado. Mas você tratar disso a partir de uma perspectiva de negócios, então a Simbioses trouxe muito isso e essa disposição de lidar com as diferentes trâmites jurídicos por trás desse modelo de negócio, né? Então, hoje já estão com a floresta lá plantada, eu não me lembro agora se são 1.000 hectares, com projetos de expansão e tudo, mas, para além de as florestas já estarem prontas para plantar, porque elas não estão, né? A floresta, ela tem, no mínimo ali, ciclos de 7, 15 anos e muito mais do que isso, pensar nos benefícios dos serviços ambientais que já são observados, né? Então, eles fazem monitoramento de fauna, então eles já perceberam o quanto de fauna está voltando, está aparecendo, a questão hídrica também, né? Então já tem ganhos ali. Então eu acho que esses são 3 exemplos aí de 3 biomas, com 3 perfis que são interessantes. Obrigado, Mariana. Acho que tem algumas coisas, até tem algumas perguntas aqui que eu diria que existe uma confusão de termos que vocês foram abordando e eu acho que vale alguns complementos, né? Essa questão de monetização da natureza, né? A gente não está buscando monetizar a natureza e sim trazer valor financeiro para ela, para aquilo que se pode trazer valor financeiro, né? Tem toda uma discussão sobre valor econômico da natureza, né? E isso é sim uma discussão, eu diria, antropocêntrica, porque quando a gente discute valor da natureza, ela na verdade tem um valor inestimável. O que a gente busca entender quais são os benefícios que a natureza fornece para a nossa sociedade. Em cima desses benefícios, a gente consegue ter um valor econômico. Parte desse valor econômico pode se transformar em termos financeiros e nesses termos financeiros a gente consegue ter soluções financeiras. Mas entendendo que alguns desses valores econômicos nunca vão ter termos financeiros, mas a gente precisa evidenciá-los, tá certo? E esse valor econômico, em termos não financeiros, muitas vezes são os benefícios para as pessoas, né? Uma pergunta aqui relacionada que não existe conservação sem pessoas. Eu tendo desacreditado, porque na verdade, se você olha para Chernobyl, onde não tem mais nenhuma pessoa, a natureza está se restaurando sozinha de uma maneira muito bela, tá certo? Então existe a conservação sem pessoas. O que não existe são pessoas sem a natureza, não existe sociedade sem a natureza, tá? Então nós dependemos muito mais da natureza do que a natureza depende de nós. Minha opinião pessoal, né, mas aqui colocando dessa forma. Então, trazer esse valor, qual que é esse valor econômico e como que a gente pode transformar isso em termos financeiros. E só para trazer aqui um pouquinho, a gente já está terminando, gente, eu só queria que vocês fizessem rapidamente. Eu falei, a gente estava sendo realista aqui, reclamando que, né, estamos em 2 crises. Trouxemos alguns exemplos que eles disseram que foram exemplos positivos, mas, na verdade, eu quero saber, vai dar tempo da gente sobreviver? Bom, prefiro ser otimista e acreditar que sim, o que eu acho que a gente não tem é tempo a perder. Essa década é uma década decisiva, então nós realmente precisamos transformar todas essas promessas em ações, de fato. Dylan, dá tempo? Eu acho que o tempo é uma questão... A gente, bem provável, eu acredito que a minha geração vai ver algumas mudanças em alguns campos e talvez alguns prejuízos em outros. Mas a questão ela é de sobrevivência, né? Como eu falei, eu entendo a questão da natureza como são muitos grupos, né? Muitos interesses, né? Então, acho que vai dar tempo, porque não vai ter jeito.
Porque se não der tempo, a gente não vai ter o tempo da gente, não vai existir. Então, acho que tem que dar tempo, não tem outra alternativa. Mariana, dá tempo? Dá tempo, senão nem estaria aqui sentada discutindo e tentando convencer mais gente, né? Mas mais do que dar tempo e de década decisiva e tudo cada vez mais será necessário pensarmos não apenas na mitigação, mas na adaptação, porque as soluções como elas estão dadas, elas não estão adaptadas ao que a gente vai enfrentar pela frente, que eu acredito que é muito mais grave do que a gente imagina. E vocês perceberam que a gente estava todo mundo falando aqui de tempo, prazo, é tudo longo prazo, né? E a gente discute agora, a gente é longo prazo, mas pô, tá aí, a crise está batendo na porta. Eu gosto, só para finalizar, contar um caso que certa vez eu li num artigo do Caco de Palva, que ele estava contando um caso de Napoleão Bonaparte, que um dia eles lá, há 200 anos atrás, estavam marchando no interior da França e estava fazendo um dia de muito calor. Daí o Napoleão chama os generais e fala, né, a tropa está se cansando com o calor. E se marchar à sombra, obviamente eles vão se cansar menos. E cansando menos, a gente marcha mais depressa para a guerra, né? Um general falou, mas é claro, né, mas como a gente pode fazer sombra? Ele perguntou. Napoleão falou, não há problema, é só plantar árvores, tá certo? Mais árvores, mas em quais estradas, Napoleão, a gente deve plantar árvores? Napoleão responde, em todas as estradas. Ah, mas isso vai demorar muito tempo. É por isso que a gente tem que começar agora. Então, a gente não sabe para onde a gente vai andar, a gente não sabe o que precisa financiar em termos de conservação da natureza e clima. Vamos financiar tudo o mais rápido possível para ver se dá tempo, né? É questão de sobrevivência. Muito obrigado, obrigado vocês que falaram, Dila, Mariana, Luísa, obrigado vocês que escutaram. A gente fica por aqui e eu acho que alguém vai dar o tom do almoço.